Olá, povo! Bem-vindos à aula de História do nono ano, bem-vindos à melhor aula de todas. Eu sou o professor Marlon, é um prazer estar junto com você e junto comigo, com você, tá aqui o Val, dê um oi pra ele. E hoje nós vamos falar sobre um dos eventos históricos mais importantes da história do Brasil. O que nós vamos conversar hoje? A proclamação da República no Brasil. O que é isso, professor? Calma, nós vamos conversar sobre isso toda essa nossa aula de hoje, criança. Mas antes, para a gente se preparar, pegue seu caderno, pegue lápis, pegue caneta, anote algumas coisas super importantes que nós vamos falar na aula de hoje. Vão te facilitar muito nos estudos, você vai perceber isso. Anote tudo o que você considerar importante dessa nossa aula de hoje para você entender melhor todo esse contexto ao redor da proclamação da República. Então, para começarmos com tudo, material separado, tudo pronto para a melhor aula, objetivos dessa nossa aula de hoje. Hoje nós vamos compreender esse contexto que terminou com a proclamação da República no Brasil. Ainda nós vamos analisar as mudanças imediatas aí já a partir desse evento. Mudanças imediatas desencadeadas pela proclamação da República no Brasil. Bora embarcar então para conhecer um pouco mais sobre esse grande evento histórico da nossa história que mudou completamente a política no Brasil, a chegada da República no Brasil. Para a gente falar de chegada da República, olha essa imagem aqui ainda durante o Império do Brasil. Dê uma boa olhada aí no seu lado esquerdo. É uma caricatura feita pelo Ângelo Agostini, publicada na sua revista. A revista ilustrada no ano de 1887, ainda segundo o Império, governo do imperador Dom Pedro II. Qual que é a crítica contida na mensagem desta imagem aqui? Qual que é a crítica? Então, você percebe alguns elementos aí. Primeiro, um imperador mais idoso, um imperador mais velho e cansado. Então, a ideia de cansaço desse imperador. Um imperador que já não conseguia responder às mudanças políticas no Brasil, não conseguia transformar o Brasil, promover grandes mudanças. Repara que ele está lendo um jornal e tem outros vários jornais ao redor dele. Um imperador, então, muito culto, que gostava da leitura, mas de pouca prática, já cansado para promover mudanças no Brasil. Repara, então, existe uma crítica ao governo Dom Pedro II, uma crítica ao Império nessa imagem. Então, a partir daí, nós começamos nossa aula de hoje para falar sobre um primeiro problema nesse contexto todo da proclamação da República, um problema enfrentado pelo governo, a chamada questão religiosa. Para entender questão religiosa, você precisa lembrar que na Constituição de 1824, a primeira Constituição do Brasil depois da independência, essa Constituição dizia que o Império, o governo, tinha poderes sobre a Igreja no Brasil. O Brasil era um país de religião oficial, o Brasil era católico oficialmente, e o Império tinha poderes sobre a Igreja, controlava a Igreja. E dois direitos marcam esse poder do Império sobre a Igreja. O primeiro deles, o beneplácito. Palavra difícil, deixei destacada aí para você ver melhor. Beneplácito. O que é isso? Era o direito que o imperador tinha de aprovar ou não as bulas, as ordens do Papa para a Igreja aqui no Brasil. O que quer dizer isso? Dentro da Igreja Católica, uma ordem do Papa para ser cumprida no Brasil, primeiro deveria ser autorizada pelo imperador, para daí que os padres e os bispos cumprissem. Portanto, o imperador tinha mais poderes que o Papa na Igreja no Brasil. Segundo direito, o padroado. Esse direito dizia que o imperador tinha o direito de nomear os bispos. E ainda, todo o corpo da Igreja era remunerado, pago pelo governo, como se fossem funcionários públicos. Então, percebeu que o Império tinha um grande poder sobre a Igreja no Brasil. E o que isso quer dizer nesse contexto político todo? A partir de 1864, nós temos um problema. O Papa Pio IX determinou numa bula, num documento oficial, que os membros da maçonaria não poderiam mais frequentar a igreja. Não, os padres não deveriam mais aceitar fazer casamentos, batizados, celebrações com membros da maçonaria presentes, para membros da maçonaria. Não poderia mais.
Dom Pedro II não autorizou essa ordem. Lembra do beneplácito? Só pode ser cumprida se ele autorizar. Ele falou, essa ordem não será cumprida, porque o Dom Pedro II e vários membros do governo tinham alto envolvimento aí com membros da maçonaria, com organizações da maçonaria. Não autorizou a ordem do Papa. Porém, dois bispos, o bispo de Olinda, Dom Vital de Oliveira, Olinda, em Pernambuco, e o bispo de Belém, no Pará, Dom Antônio Macedo Costa, optaram por obedecer ao Papa. Eles cumpriram a determinação de tirar da igreja, de excomungar da igreja membros da maçonaria. Confusão criada, em 1874, os dois bispos foram condenados a 4 anos de prisão. Então, o imperador prendeu e ainda eles foram condenados, esses dois bispos, a 4 anos de prisão, ficaram 1 ano presos e depois tiveram aí o perdão oficial do governo. Mas o governo prendeu 2 bispos da igreja, então você percebe aí uma ruptura entre igreja e governo. Depois, você tem aqui em 1875, quando esses bispos foram libertados, uma charge mostrando exatamente isso, está do lado esquerdo da sua tela. A igreja ali, batendo ali, e o imperador dando a mão à palmatória. O imperador aí assumindo aí as consequências do seu erro aí de prender os bispos, e então você percebe a igreja batendo na mão do imperador com a palmatória. Por meio de comícios, por meio de jornais, os republicanos aproveitaram-se desse fato e passaram a acusar o Dom Pedro II de se intrometer em assuntos da igreja, próprios da igreja. E ainda de não dar liberdade religiosa aos brasileiros, já que o Brasil era um país oficialmente católico. Não havia essa liberdade religiosa. Esse fato, então, ajudou no processo de enfraquecimento da monarquia, questão religiosa, uma ruptura aí, igreja e Estado. Quiz para você. 1824, a Constituição dava ao imperador o direito do padroado. A que se refere esse direito do padroado? Padroado. Esse direito se refere a que o imperador poder nomear os bispos da igreja, e ainda os membros da igreja eram remunerados pelo governo, como se fossem funcionários públicos. Padroado é isso, imperador nomear os bispos da igreja. Continuando então, temos a questão religiosa, e aí entra em cena também a chamada questão militar. Vamos entender melhor. Lembra da Guerra do Paraguai, 1864 a 1870, em que o Brasil, junto à Argentina e ao Uruguai, venceu, a chamada Tríplice Aliança ali, venceu o Paraguai. O exército saiu fortalecido dessa guerra, o Brasil venceu uma grande guerra na América do Sul, mas o Império, acusava-se o Império de valorizar muito mais a Guarda Nacional, que é aquela milícia de civis que era comandada pela elite agrária do Brasil, pelos coronéis da Guarda Nacional. Então, acusava-se o governo de dar mais poder, mais privilégios para a Guarda Nacional e menos prestígio para o Exército. Problema aí, ó. Ainda os militares acusavam os casacas, ou seja, os políticos civis, chamados aí de casacas pelos militares, de prejudicá-los, de prejudicarem os militares. Esses políticos, então, faziam leis e políticas que prejudicavam os militares. Os militares estavam ainda muito descontentes por causa dos baixos salários e das lentas promoções. Então, o crescimento na carreira era muito lento e os salários eram considerados muito baixos para os militares, que
após a Guerra do Paraguai, ganharam mais prestígio no Brasil. E aí a gente tem todo, então, esse problema da chamada questão militar. Já vem crescendo aí pelo descontentamento dos militares contra o governo e contra os chamados casacas, os políticos civis, e aí você tem o aumento dessa tensão. 1884, o tenente-coronel Sena Madureira foi punido por se posicionar contra a escravidão, por prestar homenagens a personalidades que eram contra a escravidão, por escrever em jornais contra a escravidão. Ele foi punido por esse posicionamento. 1885, o coronel Cunha Matos também foi punido, mas porque ele denunciou corrupção dentro do próprio quartel dele no Piauí. Foi punido também por denunciar atos de corrupção. Então, e o general Deodoro da Fonseca, um grande líder do exército, já depois de 1885, nomeado marechal de campo, ele não concordou com as punições, ele estava no Rio Grande do Sul à época, e sofreu sanções também. Ele sofreu aí algumas sanções, mas uma espécie de punição, por não concordar com a punição do Sena Madureira e do Cunha Matos. A imprensa deu grande apoio aos militares nessa questão aí de discordância com relação ao governo. Então, militares punidos por ser contra a escravidão, por denunciar atos de corrupção e acabaram sendo punidos por isso. Aumentou essa tensão que já existia entre exército e governo. Ainda, dentro dessa questão militar, essa figura que está na sua tela do lado esquerdo ganhou importância. Aí é o tenente-coronel Benjamin Constant. Ele era professor de matemática das engenharias da Escola Militar da Praia Vermelha, no Rio de Janeiro. A Escola Militar da Praia Vermelha e o Benjamin Constant passaram a divulgar o republicanismo entre os militares. A ideia da república, que o Brasil deveria ser uma república. Essa ideia começou a crescer entre os militares. Esses militares, Benjamin Constant e outros, eles eram seguidores do chamado positivismo. Então, positivismo. Que ideia é essa do positivismo? O positivismo defendia que o desenvolvimento do país só poderia ser alcançado, só se poderia chegar ao progresso, ao desenvolvimento, com o fim do atraso que a monarquia representava. Somente com o fim da monarquia, o Brasil poderia ser desenvolvido, poderia crescer, progredir. Somente os militares poderiam salvar o Brasil desse destino de estar sempre atrasado, porque o Brasil não poderia ficar na mão dos corruptos políticos civis. Então, os militares, com maior grau de instrução, mais ligados aí à educação, ao ensino, à filosofia, os militares então teriam a missão, ligados à ciência, os militares teriam a missão de salvar o Brasil, salvar o destino do Brasil. O grande lema positivista, ordem e progresso, lembra dele? Sim, ele está presente na nossa bandeira atual do Brasil, inclusive. Esse grande lema, ordem e progresso. E ainda, eles defendiam que um governo deveria usar métodos científicos para governar, para fazer a gestão. Métodos científicos. Portanto, se é para usar métodos científicos, havia uma crença muito grande na razão e na ciência. E, além de tudo isso, há uma crise com a sociedade, do governo com a sociedade. Essa outra foto aqui de 1887, já uma foto, mostra o imperador Dom Pedro II em Paris, a época de um tratamento de saúde em Paris. Repare bem na imagem dele. Essa imagem, então, de um imperador cansado. Aí uma foto que vai muito de acordo com aquela que a gente abriu a aula. O imperador já cansado, mais idoso, sem apresentar aí maneiras de promover grandes mudanças no Brasil. Essa foto ilustra bem isso. Com a Lei Áurea, falando dessa crise do governo com a sociedade, lembra da Lei Áurea? Acabou com a escravidão no Brasil. Os fazendeiros do Vale do Paraíba, os fazendeiros do Nordeste, sentiram-se traídos, podemos dizer assim, porque a Lei Áurea libertou os escravos sem indenização, sem ressarcimento aos proprietários. Os fazendeiros do Oeste Paulista, eles também estavam agora indo apoiar o republicanismo e tinham ingressado no Partido Republicano Paulista, que foi fundado em 1873. Então,
essa grande elite agrária do Brasil, boa parte dela começou a aderir às ideias de república. As camadas médias urbanas também queriam maior participação política, fazer parte das decisões, que estavam aí num grupo muito seleto, aliados do imperador. Outra grande figura de destaque nessa proclamação da república é o Marechal Deodoro da Fonseca. A imagem está aí na sua tela, aí do lado esquerdo. O Marechal Deodoro da Fonseca, que, além de ter todo o grande prestígio dele no exército, em 1887 foi fundado o Clube Militar. E a presidência desse clube militar coube ao Marechal Deodoro da Fonseca. Ele tinha grande prestígio e, além disso, era amigo pessoal do imperador Dom Pedro II. E agora a gente chega no grande fim do Império do Brasil. Essa figura do lado esquerdo da sua tela, o Visconde de Ouro Preto. Dia 7 de junho de 1889, o imperador Dom Pedro II nomeou ele, o Visconde de Ouro Preto, como presidente do Conselho de Ministros. Seria uma espécie aí de gabinete de governo, ele seria uma espécie de primeiro-ministro, o chefe de governo propriamente dito do Brasil. Então, 7 de junho de 1889, o Visconde de Ouro Preto foi nomeado aí primeiro-ministro do Brasil. Isso desagradou ainda mais o exército, porque ele era muito ligado e favorável à Guarda Nacional. Tinha aí relações de parentesco com chefes da Guarda Nacional, o Visconde de Ouro Preto. Então, tudo está caminhando para o fim do Império. Vários setores da sociedade contra o Império de Dom Pedro, setores militares, os grandes proprietários rurais, alguma parte das camadas médias urbanas. Essa é a imagem mais cansada do imperador. Você tem todo um contexto aí caminhando para o fim do Império. 14 de novembro de 1889, nesse dia, republicanos espalharam boatos na capital do Brasil, Rio de Janeiro, de que Deodoro da Fonseca e Benjamin Constant seriam presos. Então esse boato causou aí um alarde em todo o exército. Então Benjamin Constant e o Deodoro da Fonseca seriam presos pelo governo. A partir disso, na manhã seguinte, na manhã do dia 15 de novembro de 1889, o Marechal Deodoro da Fonseca assumiu o comando das tropas e destituiu o governo do Visconde de Ouro Preto. Naquela manhã ele declarou que o governo todos aqueles ministros estavam demitidos. Deveriam sair do governo imediatamente. Então, na tarde do dia 15 de novembro, então, conta-se as fontes que aí sim é proclamada a República no Brasil com o apoio da Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. Então você tem aqui a capa do jornal Diário Popular de São Paulo, do dia 16 de novembro, dia seguinte, mostrando exatamente na capa o Viva a República, 15 de novembro de 1889, o dia marcado como a passagem do Império para a República no Brasil. Não houve participação popular, é importante frisar isso. Percebe? Uma participação muito grande dos militares aí. O processo foi conduzido por uma parte da elite insatisfeita com a monarquia. No dia 16 de novembro de 1889, o dia seguinte, o imperador Dom Pedro II, que estava em Petrópolis, uma cidade serrana do Rio de Janeiro, voltou para a capital com todas essas notícias e foi notificado de que ele deveria deixar o Brasil imediatamente com toda a família imperial. A ideia era de evitar aí problemas de pessoas tentando defender o imperador, criar uma guerra civil ou movimentos aí de revolta pedindo a volta do império. Então, expulsou toda a família imperial do Brasil imediatamente. Aqui nós temos duas imagens aí na sua tela que vão mostrar então um pouco dessas imagens da proclamação da República no Brasil. A primeira do lado esquerdo, a alegoria da República, é um óleo sobre tela do Manuel Lopes Rodrigues de 1896. Perceba a República sentada no trono, então. Agora o Império, o governo do Brasil não é mais comandado pelo imperador Dom Pedro II, mas pela República, essa figura que representa o poder público. Do seu lado direito, você tem aí uma pintura do Henrique Bernardelli de 1890 que mostra como teria sido a proclamação da República, o Deodoro montado sobre o cavalo proclamando
a República no Brasil. Duas imagens bem importantes aí desse momento da nossa história. Depois de tudo isso, uma atividade. Observe essa imagem. O que está acontecendo na cena? Então aqui nessa imagem você vai perceber que tem o Marechal Deodoro da Fonseca entregando a bandeira do Brasil para a República e ele está cercado de outros militares e de cafeicultores, pessoas com cartolas na mão. Ainda você percebe um anjo bem do lado esquerdo colocando o barrete da liberdade aí sobre a República. Você percebe alguns populares e lá no fundo do lado direito você percebe então o imperador Pedro II e a família imperial embarcando então num barco ali para poder ir embora do Brasil. Então você percebe todo esse contexto aí da proclamação da República nessa imagem aí na sua tela.
ok? Dê uma boa olhada aqui, eu coloquei mais ou menos como seria a resposta para você, printa essa tela, fotografa, vai ficar mais fácil de você anotar. O que você aprendeu na aula de hoje, criança? Hoje você viu que o Império perdeu o apoio de 3 importantes bases de sustentação: a igreja, o exército e os grandes cafeicultores, os grandes proprietários rurais. O exército era influenciado pela ideologia positivista. E a proclamação da República no Brasil aconteceu no dia 15 de novembro de 1889. Bons estudos para você, eu vou ficando por aqui. Tchau, povo!